Vamos lá, vamos falar do caso Moniele. O Balanço Geral trouxe ontem para você as mensagens em que a Moniele conversava com uma amiga e nas mensagens que nós mostramos ontem, você pôde ver que ela pedia socorro. Ela dizia que estava com a perna sangrando e que o pai dela teria agredido a Moniele. Vamos lá. A gente tem a vítima, Moniele Santana, que foi assassinada com golpes de faca. O principal suspeito, José Henrique Pereira. Diante do que nós trouxemos ontem, e eu gosto de falar isso porque a gente trouxe um caso ontem e hoje é notícia em tudo quanto é lugar, hoje tem outras novidades. Nós conversamos com uma amiga da Moniele. E hoje você vai ver novas mensagens em que a Moniele também conversava com essa amiga, confirmava que ela apanhava e uma chamada de vídeo no dia em que ela foi morta. Uma chamada que deu início durante o começo da madrugada e se estendeu até mais de 2h30 da manhã. E a Moniele dizia que estava trancada no quarto, que ela não queria sair porque o pai estava bêbado e que o pai havia pedido para ela sair para comprar cigarro. Ela disse que não ia sair. Era de madrugada, ela estava dormindo e ela não ia sair para a rua comprar cigarro naquela hora. Essa amiga também faz outras revelações. Ela diz o seguinte, que o pai da Moniele frequentemente também bebia com o pai dessa amiga e que as coisas fugiam do controle. São várias mensagens. Essa aqui a gente mostrou ontem, ó, tá? Quem acompanhou o Balanço Geral ontem viu essas mensagens em que ela fala que não vou ver porque estou toda machucada, sangrando por culpa do meu pai. Ele me agrediu. É o que diz a Moniele. Isso é muito sério. Só que mais depoimentos, novas conversas aos quais nós tivemos acesso, parecem, e eu sou seguro em afirmar para você, eu vou até substituir essa palavra que eu usei para indica essa possibilidade de que a Moniele era agredida pelo pai. Thaís Travensoli, a gente está nesse caso já há alguns dias buscando informações que atualizam essa história, informações que faz a gente refletir muito. Elas fazem a gente pensar acerca de como pode ter sido aquela noite, de como tudo deve ter acontecido diante dessas situações, trocas de mensagens, a forma como a menina foi assassinada, a reação do pai diante de tudo que aconteceu, preocupado com o dinheiro da conta corrente e não com a morte da filha. Eu chamo você agora, Thaís Travensoli, para a gente continuar debatendo esse assunto que está repercutindo e agora não mais aqui na região metropolitana de Curitiba, e sim começa a ganhar repercussão em todo o Brasil. Com certeza, Furlan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A população quer saber detalhes dessa investigação. É do interesse de você que assiste o Balanço Geral e principalmente você, morador aqui de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. A população quer respostas para esse crime absurdo, a morte de uma menina de apenas 13 anos, dentro de casa, num ambiente em que o pai estava junto e que o suspeito é o José Henrique, um amigo que vai para um churrasco do pai e depois aparece em câmeras de segurança fugindo com o carro do pai. Lembrando que o pai já veio aqui na delegacia, deu o depoimento dele. Furlan, atualizando então as investigações, nós estamos todos os dias, a todo momento, fazendo contatos para trazer novas informações para vocês. Agora há pouco, produção do Balanço Geral me passou que insistiu com o delegado aqui da Delegacia de Fazenda Rio Grande e respondeu que bom dia, sem informações por hora. A gente pensa, tudo que aconteceu no dia do crime, Furlan, fica se questionando. Ontem eu contei para vocês aqui das condições do quarto em que ela foi encontrada, sem guarda-roupa, sem cama, a roupa que ela estava sem um dos tênis também, as condições em que ela foi encontrada dentro desse quarto. E a gente pensa em como ela vivia antes do crime.
Há relatos de violência por parte desse pai e nós estamos também a todo momento tentando entender a participação do Conselho Tutelar. Se algo poderia ter sido feito para evitar a violência com essa menina, para tirar a menina dessas condições. Então vamos lá, Furlan. Eu quero atualizar para vocês o seguinte. A produção do Balanço Geral fez contato com o Conselho Tutelar de Telêmaco Borba, que foi o conselho tutelar que a mãe da menina procurou. Nós temos informações que a mãe então pediu para o Conselho Tutelar que queria trazer a menina de volta para morar com ela e que ela recebeu a informação para fazer uma declaração. Ela fez essa declaração e, segundo o conselheiro lá de Telêmaco Borba, essa declaração foi encaminhada para uma assistente social aqui de Fazenda Rio Grande. E que essa assistente social conversou com Monielle, que disse que não queria voltar para casa, queria continuar morando com o pai. Diante dessa informação, a produção do Balanço Geral procurou, então, Furlan, o Conselho Tutelar aqui de Fazenda Rio Grande, tá? Nós temos uma nota aqui atualizada, eu vou resumir para vocês, que diz o seguinte, que por meio deste documento vem informar em busca realizada nos arquivos, não localizamos registros de atendimento realizado por este colegiado à adolescente. Também não localizamos registros de denúncia ou qualquer solicitação por parte do colegiado do Conselho Tutelar de Telêmaco Borba, via e-mail corporativo ou via sistema de informação, solicitando a este colegiado que verificasse junto à residência da família eventual situação de risco envolvendo a adolescente. Sendo assim, agradecem aqui a compreensão. Então, o Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande, Furlan, diz que não tem informações de violência, de condição ruim em que a Monielle estaria vivendo. Ora, mas o Conselho Tutelar lá de Telêmaco Borba diz para nossa produção que a mãe fez uma declaração e encaminhou para cá. Diante dessa informação, a produção do BG, então, agora está esperando Telêmaco Borba, o Conselho Tutelar, encaminhar para a gente uma nota oficial. Eles disseram que estão em reunião e que no período da tarde vão encaminhar esse e-mail. Agora, o suspeito. Furlan, ainda não temos novidades de apresentação desse suspeito. Onde é que está o José Henrique, que é apontado como principal suspeito? A produção também procurou o advogado dele, que ainda não deu previsão, não respondeu à nossa produção durante a manhã. Mas a produção do Balanço Geral, a reportagem aqui, que está todo momento trabalhando, Furlan, a reportagem conversou com a esposa do José Henrique, que acredita na inocência dele e diz que ele não fugiu para São Paulo, que ele foi para São Paulo porque tinha uma entrevista de emprego marcada. Você vai ver agora numa reportagem o que ela disse diante dessas questões. Vamos assistir. 5 dias após Monielle ser brutalmente assassinada em casa, o suspeito do crime permanece desaparecido. Ele estaria em São Paulo, onde tem parentes e viveu por muitos anos. Mas, afinal, quem é esse homem? A mulher que vive com ele há 3 meses foi a encarregada de responder essa e outras perguntas. A senhora não quer esconder nada? Não quero esconder nada. Gênese é a esposa do suspeito, identificado como Henrique. Ela conta que soube da morte de Monielle pela televisão e se surpreendeu com as primeiras informações. Surpresa, eu fiquei sem chão. Nós ficou todo mundo sem chão. Tanto eu quanto os meus filhos, com os vizinhos, os filhos dele, porque é um choque, é um baque um negócio desse. Você está de bem com a pessoa não te comentou nada, a pessoa não mudou nada no comportamento, a pessoa estava igual sempre foi. E aí, de repente, você pega uma notícia dessa? Gênese conta que não viu o marido chegar em casa no dia do crime e foi notar a presença dele quando acordou já pela manhã. Aquele dia, como de costume, levantamos juntos, tomamos café juntos. Ele falou por volta de 9 horas, 9 e pouco, que ele ia sair e ia tomar uma com os amigos. Coisa que era rotina. Ele fazia isso 1, 2 vezes por mês. Ele saiu, foi se divertir com os amigos, que eu acho que é certo, a pessoa só trabalha, uma hora tem que sair. E ele saiu. Eu fiquei em casa, arrumei a casa, saí com meu filho e chegamos, ele não tinha chegado ainda. Quando a senhora disse chegamos, já é à noite, já ou ainda é de tarde? Era tarde. A gente chegou à tarde. Ele não estava em casa, mas a senhora nem se preocupou? Ou durante o dia chegaram a conversar no WhatsApp, alguma coisa assim? Não, porque eu confio nele. E eu sabia para onde que ele estava. Ele falou que ia no distribuidor, ia tomar uma com os amigos, eu não tinha por que me preocupar. No
No dia seguinte, Gênese acompanhou Henrique até o terminal de ônibus de Fazenda Rio Grande. Segundo ela, o marido estava indo para São Paulo para uma entrevista de emprego. A gente terminou de arrumar as malas, tomou café e eu levei ele no terminal. Porque ele viajou no domingo e a entrevista de emprego era na segunda. Mas ele já tinha dito isso para a senhora antes de tudo isso acontecer? Sim, bem antes. Como a família dele, o pai e a mãe moram lá, ele falou, tem uma entrevista de emprego, meu emprego em São Paulo, eu vou na entrevista de emprego, você quer ir comigo? Eu falei, não, eu não vou porque eu vou começar no novo emprego. Mas aí você vai, quando você chegar em casa e for os dias de folga, eu viajo novamente com você. E aí ele mantém contato com a senhora na segunda-feira, manda mensagem dizendo cheguei, tô bem, tô no caminho, tô na serra, alguma coisa? Foi o último contato que a gente teve, foi quando ele saiu. Que ele falou assim, já tô chegando. Você chega em São Paulo? Sim. De lá pra cá, nada? Não mais. Nada. Já tentou falar com ele? Tentei, não consegui. Por que a senhora acha que o marido da senhora não tá te respondendo, não tá entrando em contato, não tá falando, ficou nesse silêncio, desaparecido? Provavelmente ele viu o que está acontecendo na imprensa, nas redes sociais, e ele está em pânico, isso eu não tenho dúvida. A mulher afirma que em nenhum momento Henrique falou sobre confusão, briga ou assassinato. Teria apenas mencionado que participou de um churrasco. Ele falou que tinha ido nesse condomínio. Ele falou quando pra senhora? Ele falou no outro dia, no domingo. Ele falou que tinha ido, que tinha participado de um churrasco nesse condomínio. E disse algo a mais? Que o churrasco foi tranquilo? Sim, falou que foi bem. O churrasco foi bom, foi tranquilo. Não mencionou nada de briga, de discussão? Não, nada. Ele não representava estar nervoso, tá bravo, triste? Não, do mesmo jeito. Normal. A senhora não sabe, não conhecia o seu Silvio ou a Monielle, nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Quando eu vi foi na reportagem. Tudo que eu sei foi o que eu vi na reportagem. Eu não conhecia eles antes. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto eles. Olha, a gente está acompanhando esse caso, a Thaís está comigo aqui ao vivo, em frente à delegacia. Eu recebi agora, a gente está conversando com a vizinha, a mulher que encontrou o corpo da Monielle. Claro que a gente não vai dizer quem é ela. Antônio, tenta mostrar aqui para o pessoal de casa, ó. E eu vou ler essa mensagem para você. Olha o que ela respondeu. Ela respondeu para nós aqui, ó. A gente perguntou, você desconfiou que algo mais grave tinha acontecido? Ela escreveu, pela maneira que o cara saiu, bem na hora que ele saiu com o carro, olhei pela janela, estava na sala da minha casa vendo desenho com minhas filhas. Ele estava com um moletom cobrindo o rosto. Achei suspeita a atitude dele nesse momento, chamei meu marido. Falei para ele, estava estranho, pois o vizinho deu a liberdade dele ficar ali na casa dele se quisesse. Olha o quão grave é isso. Aí ele diz o seguinte, fui até a porta do Silvio, estava entreaberta, chamei pelos dois, ninguém saiu. Aí ela diz o seguinte, entrei, o vizinho estava dormindo, abri a porta do quarto em que a Monielle estava e me deparei com o acontecido, foi um choque tremendo. Então você vai vendo que a própria vizinha diz que achou estranho o comportamento de um sujeito que não morava na casa, ter essa liberdade de ficar ali. Agora, as coisas vão começando a tomar uma outra direção a partir do fato de que muita gente começa a falar que a Monielle vinha sofrendo agressões. Não sou eu quem está dizendo isso, claro que não. São as mensagens que nós estamos mostrando para vocês. E novas mensagens chegam para a gente agora. Como eu disse, a nossa produção conversou com uma outra amiga. E a amiga afirma que a situação da Monielle era delicada, era preocupante. Ô Thaís Travensoli, eu já vou mostrar também para o pessoal de casa essas novas mensagens, viu, Thaís? Com certeza, Furlan, a gente tem todo esse material para mostrar para vocês. E Furlan, ainda falando dessa entrevista da esposa do suspeito José Henrique, a produção do Balanço Geral, a reportagem do Balanço Geral, o repórter Leonardo também perguntou se ela acredita na inocência dele. Ela diz que acredita na inocência e diz também, Furlan, que
O que ela pensa, né, a respeito do comportamento dele? Diz que ao longo do relacionamento, ele não seria um homem violento. Apesar dessa suspeita dele ser o homem que matou o Monielli, essa é a suspeita, ela diz que ele não era um homem violento. Veja. No início da semana, a Gênese foi até a Delegacia de Fazenda Rio Grande e prestou depoimento por alguns minutos. Ela pôde ver essas imagens que mostram o marido e o pai de Monielli em uma distribuidora e depois em um mercado. A mulher reconheceu o marido e, inclusive, a roupa usada por ele. Reconheci, e ele tem mesmo aquela roupa. Ele saiu com aquela roupa e voltou com aquela roupa. Diante das confirmações, o delegado pediu que a mulher fornecesse gentilmente a camiseta, calça, tênis, enfim, todas as peças do marido para que pudessem ser periciadas e assim a investigação andasse de forma mais rápida. Mas a mulher negou o pedido. Agora, durante a entrevista, ela disse que mudou de ideia. A gente vai fornecer, desde que vai com mandado. Eles podem entrar em casa. Com mandato, claro. Ou seja, a senhora quer que seja tudo formalizado para que eles vão lá e peguem. Exatamente, porque a gente tem privacidade. A senhora não quer esconder nada. Não quero esconder nada. Mas desde que faça tudo dentro da lei. Sobre o carro do pai de Monielli, primeiro levado por Henrique e depois abandonado em uma rua próxima, a mulher disse que não sabe de nada e que nem viu o marido chegar em casa na madrugada do crime. Ele não está sendo acusado, não está figurando como o principal suspeito de ter fugido com o carro. Ele está sendo acusado de ter cometido um assassinato, um homicídio. Uma coisa é matar, outra coisa é pegar o carro e fugir. Coisa que nós não estamos dizendo que ele fugiu com o carro. Aos olhos da defesa, aquelas imagens, elas padecem ainda de uma condição mínima para que nós possamos esclarecer quem de fato pegou aquele veículo e saiu naquela noite. O advogado do suspeito afirma ainda que tenta desde o início da semana acesso ao inquérito policial, que corre em sigilo. Ele não está fugindo. Não, ele não está fugindo. Nós estamos aguardando, como já deixamos lá, inclusive bem denotado para o delegado de polícia, que ele quer colaborar com a justiça, ele tem maior interesse nisso, só que, primeiramente, ele tem direitos que precisam ser assegurados. Não tem como ele se defender de algo que ele nem sabe qual é a acusação. Gênese é mãe de 2 filhos, vive em Fazenda Rio Grande há quase 10 anos e afirma nunca ter presenciado um comportamento violento ou suspeito do marido. Para ela, todas as suspeitas não têm fundamento e precisam ser esclarecidas. A senhora acha que ele era capaz de ter feito isso? Não, não acho. Assim, lembrando que eu conhecia ele menos tempo, mas os meus filhos conheciam ele há muito tempo já. Nunca demonstrou ser violento? Nunca. Agredir uma pessoa? Não. Esfaquear uma pessoa? Impossível. E o que a senhora quer nesse momento? Até dando a cara a tapa, mostrando o rosto aqui na televisão nesse momento, a senhora quer o quê? Que a justiça seja feita. Ou seja, justiça pela morte da Monielli. Exatamente, porque eu tenho filhos. Então eu quero que apareça. Se foi ele, ele tem que pagar. Qualquer um que fez tem que pagar. Porque é uma vida de uma criança. As coisas começam a ter uma outra direção. Eu já tenho as imagens aqui, tá aqui, eu já mandei para minha produção toda a conversa que nós tivemos com essa outra amiga e ela faz novas revelações. Ela foi observada não por um colega, mas por muitos colegas de escola. Seria uma coincidência com essas supostas agressões cometidas pelo pai da menina? Quem está falando isso não sou eu. Ela conta, essa amiga, que a Monielli costumava faltar às aulas, Thaís Traversoli, e que a menina frequentemente era vista machucada, Thaís. Exatamente, Furlan. Não, como você disse, não apenas uma pessoa, mas vários coleguinhas de Monielli trazem essa informação, que ela reclamava de dores. Para uma das amigas, ela relata dores no joelho, dores nas pernas, e depois conta que foi agredida pelo pai. Em um dos casos, foi até o banheiro para pedir socorro. O Balanço Geral também conversou com uma amiga que disse que Monielli, na última semana, na semana em que, antes dela morrer, ela ficou a semana toda sem ir para a escola. Vamos assistir essa reportagem também.
Um depoimento novo que se relaciona com suspeitas recentes. A entrevista exclusiva com a colega de escola e amiga de Monielle confirma. A menina sentia dores frequentes em sala de aula e, inclusive, estaria machucada no início de julho, mesmo período que pediu socorro a uma amiga por mensagens. Às vezes ela saía bastante porque ela estava com dor, dela ia embora mais cedo. E a única vez que ela foi machucada, que ela falou que ela tinha caído, machucou o joelho. Segundo a colega, Monielle reclamou de dores nas pernas em 3 de julho, uma quarta-feira, e um dia depois da troca de mensagens, relatando as supostas agressões que ela teria recebido do próprio pai. Detalhe, Monielle falava de dores nas pernas, o que coincide com o que a colega de classe disse. Ela disse que estava no joelho. Sim, ela estava com o joelho machucado e teve que ir embora mais cedo porque ela estava com muita dor. Aqui no Colégio Estadual, Monielle estudava há cerca de 3 meses e, segundo colegas, faltava com bastante frequência, inclusive nos dias que antecederam o assassinato. A última vez que você viu ela foi na sexta-feira da semana passada, você lembra? Não, ela tinha faltado. Ela faltou a semana inteira. É isso que eu ia perguntar. Ela faltava bastante? Muito. Tipo assim, vamos supor, numa semana ela vinha quantas vezes na semana? 1 ou 2. E vocês perguntavam, aconteceu alguma coisa? A gente perguntava, daí às vezes ela falava que ela estava doente ou que ela tinha que ficar em casa por causa do pai. A RIC TV apurou que Monielle, apesar de morar com o pai, ficava muito tempo sozinha, dias e mais dias, e vivia de forma independente, indo ao mercado, farmácia e à escola, mas sem certa regularidade. Ela falava pouco da família. O que eu lembro que ela falava era que ela morava com o pai e que a mãe dela estava fora. Ela falava assim o que da relação do pai? Falava que o pai era legal? O que ela falava? Assim, a relação dela com o pai, ela não comentava com a gente. Ela só falava que morava com o pai. Essa imagem é do quarto da adolescente. Não existe cama, apenas um colchão. Pessoas que foram até lá disseram que o cheiro no local era forte, de mofo. A família da adolescente no interior do estado nos contou que fez de tudo para que a menina voltasse a morar com a mãe. Mas a garota sempre recusou. Às vezes minha irmã falava, mãe, eu quero voltar embora. Aí minha mãe ia, arrumava, ia no conselho, pegava carro, e na hora dela vir embora, ela falava que não ia embora, que não ia voltar embora mais, que não ia passar mais o endereço. Ela lutou pela minha irmã, tentou, fez de tudo que ela podia, que ela não podia para trazer minha irmã. Foi no conselho, advogado, foi em tudo. Só que minha irmã não quis. Consultamos os conselhos tutelares da região onde moram mãe e irmã de Monielle, na região central do Paraná. Um deles confirmou que notificou o órgão em Fazenda Rio Grande para que verificasse a situação da jovem. Lá no condomínio, o conselho da cidade teria apenas perguntado à menina se ela estava bem e se queria voltar com a mãe. Ela teria recusado. No colégio que a menina estudava, Monielle colecionava amigos. Segundo os colegas, era uma menina extrovertida e sempre disposta a ajudar. O assassinato tão brutal assustou toda a comunidade escolar. A gente ficou arrasada, porque a gente nunca imaginou que ia acontecer isso com a Monielle. Porque ela era muito simpática, gente boa. A gente não imaginou que alguém poderia fazer isso com ela. Bom, você viu na reportagem, então, o relato dessa amiga e diante da informação que Monielle estaria a semana toda sem ir para a escola e que costumava faltar várias vezes, o que acontece nesses casos? Quando uma adolescente de 13 anos falta tanto, fica uma semana sem ir para a escola? Diante dessa informação, o Balanço Geral procurou, Furlan, a Secretaria de Educação do Estado para saber se professores notaram algum comportamento diferente da Monielle, coordenadores, enfim, o pessoal da escola. Até agora, não tivemos retorno, Furlan. Na reportagem, você também viu mais uma vez essa informação de que Telêmaco Borba, o Conselho Tutelar, teve sim uma notificação para o Conselho Tutelar aqui de Fazenda Rio Grande, que inclusive teria procurado, o condomínio procurou Monielle e ela disse que não queria voltar para a casa da mãe. No entanto,
Eu tenho aqui a nota do Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande, chegou agora há pouco para a produção do Balanço Geral. Eles contam que não há nada no sistema deles e que não existiu nenhuma notificação. Agora, atualizando para vocês mais uma vez, Furlan, a gente continua aqui em frente à Delegacia de Fazenda Rio Grande. Eu tenho informação que nas próximas horas outras pessoas vão prestar depoimento para esse caso da investigação da Monielle. E o que todo mundo quer saber aqui na região, Furlan, principalmente quem mora em Fazenda Rio Grande, onde está o suspeito? Onde está José Henrique? Que a expectativa é que ele se apresente. Você viu aí que o advogado dele comentou que ele não está se escondendo, que assim que tiver acesso ao inquérito policial, ele deve se apresentar. Essa é a expectativa. O que a população espera aqui, principalmente a família da Monielle, é que alguém seja responsabilizado, que alguém pague pela morte dessa menina de apenas 13 anos de idade, Furlan. Tá demorando demais, isso sim. Ué, o cara tava no local. Ele tava lá na casa. Ele fugiu com o carro do pai da menina. E aí, por qual motivo? Ah, ele matou? A polícia ainda não tem certeza do que foi, né? Então a gente vai seguir acompanhando essa história. Mas tá